Olá, professor. Me chamo Juliana. O nosso tema é imunologia do transplante. Mas para entendermos imunologia do transplante, é necessário compreendermos logo o que é transplante. Transplante nada mais é do que a transferência de um órgão vivo, tecido ou célula, com o propósito de estabelecer funções que o outro órgão tinha, porém foram perdidas. Começou a ser utilizado como forma de tratamento para inúmeras deficiências do organismo e tem apresentado grandes avanços ao longo dos anos. Surgiu da ideia de que era possível curar muitas doenças pela implantação de células, órgãos vivos e tecidos saudáveis de um indivíduo para o outro, e tem como principal objetivo auxiliar no desenvolvimento de novas formas de supressão do sistema imunológico, permitindo de tal forma uma sobrevida maior do órgão implantado. Agora vamos entender um pouco sobre a história do transplante. O transplante, em 1846, William Morton realizou avanços na anestesia e na cirurgia asséptica, possibilitando uma forma mais ampla de anestesiar os pacientes. Em 1906, Paul Ehrlich identificou a rejeição como um problema de malnutrição daquele órgão implantado. Em 1908, Alex Carrel teve a experiência de transplantação de um órgão, marcando a descoberta de um sistema de perfusão de órgãos externos. Em 1935, foi realizado o primeiro transplante renal na Rússia, porém esse transplante não teve sucesso devido à incompatibilidade sanguínea. Em 1956, Joseph Murray realizou o primeiro transplante de humanos com sucesso, que foi entre uns gêmeos. No mesmo ano, em 1956, Donald Thomas realizou o primeiro transplante de medula ósseas. No decorrer dos anos, foram descobertas várias curas e pacientes que tiveram grande avanço nos seus tratamentos devido ao transplante de órgãos, células e tecidos. Para o sucesso de qualquer transplante, é necessário que a resposta imunológica seja controlada, evitando assim a rejeição do órgão transplantado. Eu vou falar agora a seguir sobre a imunologia do transplante em si. O transplante, ele pode instigar os vários mecanismos de imunidade celular humoral, aqueles que são específicos e não específicos, sendo os linfócitos T os responsáveis na rejeição dos transplantes, onde a resposta halogênica pode ocorrer de duas maneiras distintas, porém essas maneiras não são exclusivas, mas a maneira que a gente tem agora são a direta e a indireta. Na forma direta, as moléculas de complexo maior de histocompatibilidade, que são chamadas de MHC, presentes no haloenxerto, são apresentadas na superfície do doador. Já na apresentação de forma indireta, temos que ocorre via celular, nas células apresentadoras de antígeno. Vamos ver os tipos de MHC. Bom, o sistema de antígeno leucocitário humano, que é determinado pela sigla HLA, ele constitui os genes MHC. Esses genes podem ser divididos em duas classes, classe 1 e classe 2. Nos MHC de classe 1, a gente tem os HLA do tipo A, B e C. E temos também que o MHC de classe 1 ele é encontrado em todas as células nucleadas e atuam reconhecendo os antígenos proteicos de forma externa. Isso inclui tecidos transplantados e aqueles que são reconhecidos por linfócitos T citotóxicos ou chamados CD8. Como vocês podem ver aqui, que são os mais conservados, onde está o sítio de interação de CD8. Vamos agora para o MHC de classe 2.
No MHC de classe 2, a gente encontra os HLA dos tipos DR, DP e DQ. Esses MHC de classe 2, eles são encontrados na superfície das células que são apresentadoras de antígeno, chamados de APC, células apresentadoras de antígeno. Essas células apresentadoras de antígeno são como, por exemplo, linfócitos B, macrófagos e aquelas células que são chamadas de células dendríticas. Quando o MHC do tipo 2, ele entra em contato com um antígeno chamado non-self, esses ativam os linfócitos TH, que são os chamados linfócitos helper, células helper ou CD4. Essas, posteriormente, sofrem uma expansão clonal pela produção de citocinas reguladoras. Aqui vocês podem ver que beta-2 tem um sítio de interação de CD4. Vamos agora para os tipos de transplante. Bom, em casos de transplante, é importante que seja tudo minucioso para que não haja rejeição. Então, assim, para que um transplante seja efetuado, é necessário que exista um doador, que é aquele que vai ceder o órgão, e o receptor, que é a pessoa, que é o ser onde vai ser enxertado o órgão doado. Como tipo de transplante, a gente vai ter 4 tipos e vamos falar um pouco sobre eles. Temos o transplante autólogo, que é o primeiro tipo, que ele ocorre quando o tecido enxertado ele provém do próprio receptor, que é no caso dos transplantes de pele, que são utilizados em queimaduras leves, e também daquelas pontes de safena, que são utilizados em tratamento de problemas cardiovasculares. Em segundo, nós temos o transplante chamado de transplante singênico, que é aquele onde o doador ele é irmão gêmeo do paciente. São gêmeos idênticos da mesma placenta e assim se tem que esse transplante singênico ele é realizado entre indivíduos da mesma espécie, que são geneticamente idênticos. Nós temos, em terceiro, o transplante heterólogo ou xenogênico, que são aqueles também chamados de xenotransplante, que são realizados entre um doador diferente do receptor. Ou seja, é um transplante de órgãos ou tecidos que é feito entre indivíduos de espécies diferentes. Se tem que é realizado em virtude das dificuldades de obtenção de órgãos da própria espécie humana. Ou seja, muitas vezes se faz o transplante de um animal para um humano. Por último, nós temos o transplante halogênico, que ele é o caso mais comum dos transplantes químicos. Ele é realizado entre indivíduos da mesma espécie, mas que podem ter uma bagagem genética distinta, sem problemas. Nós vamos ter 3 tipos de doadores, que são o doador vivo não aparentado e o doador do tipo cadáver. No primeiro tipo, que é do doador vivo aparentado, ele é representado por familiares, de um modo geral, que tenha um grau de parentesco. Ou seja, quanto maior o grau de parentesco, maior será a semelhança genética. Já no segundo tipo, que o doador é vivo, não aparentado, pode ser qualquer pessoa que não esteja geneticamente relacionada com o receptor. E o terceiro tipo, que é o de doador cadáver, se faz de maneira que os órgãos são provenientes de um indivíduo qualquer que tenha ido a óbito, mas que tenha sido num período recente. Esse transplante halogênico pode ser dividido ainda em 2 subtipos, que são do tipo ortotópico, que são quando os órgãos possuem a mesma localização anatômica, e do tipo heterotópico, quando são órgãos com localização anatômica diferente da normal. Bom, agora nós vamos falar sobre os doadores, né? Em que é necessário ressaltar que fica desconsiderada a inexistência de
contraindicações farmacológicas e clínicas, ressaltando somente as contraindicações absolutas e relativas. E agora nós vamos falar um pouco das contraindicações absolutas. Bom, as contraindicações absolutas estão em pacientes portadores de insuficiência orgânica que comprometa o funcionamento de órgãos ou tecido que possam ser doados, como, por exemplo, uma insuficiência renal, cardíaca, hepática ou pulmonar. Assim como também pacientes com sorologia positiva para HIV, HTLV 1 e 2, assim como pacientes em sepsis ou insuficiência de múltiplos órgãos, pacientes portadores de neoplasias malignas. Porém, nesses pacientes de neoplasias malignas, a gente retira os com tumores restritos ao sistema nervoso central. Assim também vale acrescentar os pacientes com tuberculose em atividade. É importante ressaltar que, quanto maior o grau de compatibilidade, maior será a sobrevida do enxerto e do receptor. E o principal aspecto de compatibilidade atualmente utilizado é a compatibilidade ABO, que, como vocês podem ver no quadrinho, segue o mesmo sistema de transfusão de sangue. Essa compatibilidade é importante porque os aglutinogênios do sistema BO são expressos nas superfícies das células endoteliais, podendo servir de alvo para as isohematoglutininas naturais presentes no sangue do receptor, em que tais anticorpos serão eficientes para fixadores de complemento, fazendo com que o quê? Diminua a rejeição aguda do enxerto, daquele doador. Meu nome é Jéssica e vou falar sobre um dos principais problemas da imunologia dos transplantes, que é a rejeição. Bom, a rejeição do transplante ocorre quando o sistema imune do receptor ataca o órgão-alvo ou tecido transplantado. A resposta imune protege o corpo contra substâncias estranhas. Então, dando continuidade, existem 3 tipos principais de rejeição: a rejeição hiperaguda, rejeição aguda e a rejeição crônica. A rejeição hiperaguda se caracteriza pela oclusão trombótica da vasculatura do enxerto, que se inicia minutos ou horas após o transplante. Anastomose, que é a comunicação entre 2 vasos, que ocorre entre os vasos sanguíneos do hospedeiro e do enxerto, e é mediada por anticorpos preexistentes na circulação do hospedeiro, que se liga aos antígenos endoteliais do doador. A ligação de anticorpo ao endotélio ativa o complemento, e anticorpos e complemento induzem diversas alterações no endotélio, que promovem a trombose intravascular. A ativação do complemento leva à lesão celular endotelial e à exposição de proteínas da membrana basal subendotelial que ativam as plaquetas, além da liberação de fatores que mediam a adesão e a agregação plaquetária. Esses processos contribuem para a trombose e oclusão vascular, e o órgão enxertado sofre lesão isquêmica irreversível, como mostra na figura. O mecanismo geral é ativação dos anticorpos do hospedeiro, mais antígenos endoteliais do doador que fazem a ativação do complemento. Levam à lesão endotelial, adesão e agregação de plaquetas, trombose, oclusão vascular e possível lesão isquêmica. Já a lesão aguda, a rejeição aguda é um processo de lesão vascular e paraquematosa mediada por células T e anticorpos, que geralmente iniciam após a primeira semana do transplante. O padrão citológico dessa forma de rejeição é a necrose transmural, de parede dos vasos do enxerto com inflamação aguda, que o que difere da hiperaguda é justamente isso. A hiperaguda ocorre necrose. As células T ativadas causam a lise direta das células do enxerto, que produzem citocinas, que recrutam e ativam as células inflamatórias que lesam o enxerto. A endotelite endovascular é um achado precoce, frequente em episódios de rejeição aguda. Se não tratada previamente, resultará em falência aguda do enxerto. O mecanismo geral pode ser classificado em celular, quando mediada por células T, que ocorre morte mediada por linfócito T citotóxico,
levando à necrose do parênquima do enxerto. Já quando é humoral, quando mediada por anticorpos que se ligam ao HLA, que é o antígeno leucocitário humano, levando a uma trombose intravascular. A rejeição crônica é caracterizada por fibrose e anormalidades vasculares, com perda da função do enxerto, ocorrente durante um período prolongado. Acontece geralmente entre 6 meses, 1 ano e pode ser até mais. Até mais tempo depois do transplante, né? A fibrose da rejeição crônica pode resultar de reações imunes e da produção de citocinas, que estimulam os fibroblastos. Ou pode representar a reparação de feridas após a necrose celular paraquimatosa da rejeição aguda. As principais citocinas mediadoras desse processo são liberadas por macrófagos, que são o fator de crescimento tumoral e o fator de crescimento derivado de plaqueta. E talvez a principal causa de rejeição crônica de enxertos de órgãos vascularizados seja a oclusão arterial, como resultado da proliferação de células musculares da camada íntima. Este processo é chamado de arteriosclerose acelerada. Esta arteriosclerose é vista em aloenxertos cardíacos e renais mal sucedidos. O mecanismo geral se dá secreção de citocinas, proliferação de células vasculares endoteliais e células da musculatura lisa, comprometimento do fluxo sanguíneo do parênquima do órgão, que é a isquemia, dano tecidual e fibrose. Medicação imunossupressora. A imunossupressão ela deve ser administrada mediante as avaliações imunológicas do paciente, visto que pacientes deprimidos imunologicamente podem apresentar complicações graves. O objetivo dessa terapia, após o transplante, é evitar a destruição dos tecidos transplantados. Atualmente são usados 4 grandes grupos de terapias imunossupressoras gerais. Primeiro temos os antimetabólitos, classe de fármacos usada na imunossupressão crônica. Os 2 antimetabólitos principais usados em casos clínicos são a azathioprina, que é um potente inibidor mitótico, sendo normalmente administrada imediatamente antes e depois do transplante, diminuindo a proliferação dos linfócitos T. E o mofetilo micofenolato, que é uma droga que se converte rapidamente em ácido micofenólico, sendo um inibidor reversível de inosina monofosfato desidrogenase. A inibição dessa enzima faz decrescer a quantidade de guanosina trifosfato disponível para a célula e impede a proliferação de linfócitos. Em muitos casos, o mofetilo micofenolato substitui completamente a azathioprina como antimetabólito primário usado em transplantação clínica. A outra classe é os corticosteroides, que são agentes anti-inflamatórios e têm efeitos a vários níveis de resposta imunitárias. Usado desde o início dos anos 60, acredita-se que bloqueiam a produção de IL-1 e IL-6 pelas células apresentadoras de antígenos. Estas drogas são normalmente dadas aos pacientes de transplantes juntamente com um inibidor mitótico, como, por exemplo, a azathioprina, para prevenir a rejeição aguda. Os efeitos adversos dos corticosteroides incluem a hipertensão, hiperlipidemia, diabetes, obesidade, catarata e susceptibilidades a infecções. Na maioria dos pacientes são administradas doses baixas de corticosteroides na duração de vida do transplante. A outra classe são os metabólitos fúngicos. A ciclosporina e o tracolimus são ambos derivados de fungos e seus perfis tóxicos são semelhantes. O principal efeito adverso é a nefrotoxicidade. Tanto a ciclosporina como tacrolimus diminui o fluxo sanguíneo renal, que por sua vez provoca hipertensão, retenção de fluidos, acidose do tubo renal distal e disfusão renal. Embora muitos pacientes possam ser tratados com sucesso sem o uso de ciclosporina, em 30% destes pacientes desenvolve-se uma rejeição aguda. E por último, temos a radiação X,
Devido à elevada sensibilidade dos linfócitos aos raios-X, a irradiação com estes raios poderá ser utilizada para eliminá-los. Desta forma, antes do transplante, são irradiados os nódulos linfáticos, o timo e o baço, resultando da eliminação dos linfócitos do receptor. Devido a este processo, o paciente encontra-se num estado imunossuprimido, não rejeitando com tanta facilidade o novo tecido ou órgão. Temos aqui a conclusão. O sistema imunológico humano possui um significado comum de proteção contra antígenos estranhos com potencialidade patogênica ou não, ativando uma ação coletiva e coordenada entre células e moléculas. Assim, a imunologia se faz de extrema importância, pois possibilita a descoberta de diversos pontos que se fazem necessários ao transplante de órgãos. Está presente desde a descoberta da patogenicidade até a compatibilidade dos órgãos e tratamento pós-transplante.